Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Tempestades são ocorrências frequentes na natureza. Embora não o desejemos, tempestades, tornados e furacões acontecem, deixando sua passagem nas casas arruinadas, colheitas estragadas e vidas ao desabrigo. Assim como temos as tempestades naturais, também as temos espirituais, mentais e de relacionamento. Tentações, problemas e dificuldades vêm à nossa vida ameaçando deixar atrás de si um caminho de esperança despedaçadas, ambições não realizadas e expectativas não cumpridas. Estas tempestades que não convidamos chegam mais de uma vez em nossa vida cristã. E não há exceção. Todos nós passamos pelas tempestades da dificuldade. A Bíblia chama isso de o dia mau. Quando a vida é obscura pela nuvem negra que pressagia uma dificuldade, você, se não souber lidar com ela, poderá sofrer uma devastação terrível. Mas há uma solução. Mediante o exemplo e a atitude do apóstolo Paulo em Atos, podemos ser vencedores. Podemos alcançar a vitória. Por ter pregado o Evangelho de Cristo, Paulo viajava como um dos presos acorrentados em navio. Durante a viagem, Paulo e os presos foram colocados sob a custódia de um oficial romano chamado Júlio. Pararam em bons portos na ilha de Creta e aí permaneceram por vários dias. O tempo ficava cada vez pior e logo chegaria o inverno. Bons portos era um lugar aberto e inadequado para se passar o inverno. A maior parte da tripulação achava-se melhor seguir até Fenície e ali passar o inverno. Deram ouvidos à voz da razão humana e permitiram que ela os guiasse. Paulo escutou uma voz diferente, a voz de Deus. A esta altura, Paulo fez uma admoestação importante. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Atos 27. A tripulação, porém, ficou indiferente ao que Paulo dizia. Deram ouvidos à voz da razão e se encaminharam-se para o desastre. A Bíblia mostra claramente duas vozes em contraste que nos falam hoje. Uma vem dos altos e a outra encontra-se atada pelos limites terrenos. Quando você lê a Bíblia e vai à igreja e ouve a pregação da palavra de Deus, está ouvindo a voz que vem dos altos. Quando a pessoa entra no mundo temporal, é inundada com a voz da tentação terrena, a voz do mundo de Satanás. Assim como a tripulação do navio de Paulo foi forçada a tomar uma decisão, você também o é. E se não der ouvido à voz correta, resultados desfavoráveis serão inevitáveis. Muitos problemas difíceis parecem montanhas, grandes demais para serem resolvidos. Temos abundância de desenvolvimento tecnológico e científico, mas ainda nos faltam a sabedoria para tomar decisões sadias e viver vidas de sucesso. As palavras de Paulo foram certas nesta ocasião em particular. A Bíblia é verdade para todas as idades. Tem ela os recursos da sabedoria e conhecimento abundantes de Deus. Por meio da Bíblia, a voz que vem do alto fala claramente dando conselhos de sabedoria a todos os que passam por dificuldades. Contudo, muitos negligenciam a leitura da Bíblia. Ora, dizem, a Bíblia é um livro antigo. Não se aplica à situação atual.
Sinto pena dessas pessoas. Seu conhecimento científico moderno e seu raciocínio jamais poderão substituir a sabedoria da palavra de Deus. Mediante o ensinamento bíblico, Deus claramente nos mostra como tomar nossas decisões diárias baseadas em sua palavra infalível e não nas vozes falíveis da razão humana. De agora em diante, meus irmãos, quando você se deparar com um problema difícil, leia a palavra de Deus e medite nela. Vá a Deus em oração e ouça a sua voz, que o guiará para uma vida eterna de vida e amor. No princípio, parecia que ia ser uma viagem agradável. O tempo se apresentava perfeito, os presos comportavam-se bem e havia muita carga a bordo. Mas, ao penetrarem o mar Egeu, o tempo mudou abruptamente. Sobreveio-lhes uma tempestade carregada de fortes ventos. O navio, em meio ao furacão, foi jogado para mar alto e sacudido sem misericórdia. No dia seguinte da tempestade, eles usavam todos os meios para cingir o navio. Atos 27. No dia seguinte, a tempestade era tão forte e as ondas tão grandes que se acharam à mercê da sorte. Com certeza, começaram a lançar a carga ao mar. Com isso, pretendiam aliviar o navio. Este ato destruiu-lhes as esperanças de lucro. A essa altura, lutavam por suas vidas. No terceiro dia, a tempestade continuava e as ondas cresciam em tamanho e violência. Com último recurso, lançaram ao mar a armação do navio. Isso significa que já não tinha controle dele. A única coisa que podia fazer era esperar. Mas os ventos não diminuíram. O mar, encapelado, piorava cada vez mais. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Atos 27 e 20. Tal é a sorte da sabedoria humana, quando encontra a tormenta da dificuldade, o dia mau. Tenho pregado por mais de 20 anos e conheci muitas pessoas que passavam pelas tempestades da vida. Por algum tempo, tentam fazer como as pessoas do navio. Procuram sustentar seus lares, negócios e vidas pessoais por meio de sua própria sabedoria, determinação e experiências. Por algum tempo parece que vão conseguir. Entretanto, logo descobrem que sua sabedoria não pode controlar as situações. Então começam a aliviar seus barcos da vida, começam a desistir das suas esperanças, de seus lucros e até mesmo de suas posições. Isto, contudo, ainda não faz que seus barcos da vida cheguem a salvo ao porto. Depois que esgotam todas as esperanças, caem no desespero. Tornam-se conscientes dos confinamentos restritos de suas próprias capacidades. É então que muitos vão a Deus, pedindo-lhe ajuda. Quando tudo vai bem, nós, os seres humanos, parecemos fortes e autoconfiantes. Mas quando os tempestuosos ventos da dificuldade começam a soprar em nossa vida, a fé na sabedoria e tecnologia humanas enfraquece. Não podemos fazer frente às tempestades que entram em nosso viver. Devemos compreender nossas restrições. Devemos estar continuamente prontos a clamar a Deus e receber a ajuda e a sabedoria que vem do alto. Ao perder os passageiros e a tripulação a esperança, ficaram tristes e até perderam o apetite. A reação de Paulo, porém, foi diferente. Ele sabia como vencer as tempestades da vida. Em um trecho do discurso de Paulo a seus companheiros de viagem, encontramos 3 segredos importantes para superar as dificuldades. Ao contar aos companheiros a visita do anjo, Paulo primeiramente declarou: "O anjo de Deus de quem eu sou." Atos 27 e 23. Para os que pertencem a Deus, ele é a sua herança.
Nós, os crentes, não devemos olhar para o mundo, dinheiro, fama ou engenhosidade humana. Nosso recurso vem de Deus. Ele é o nosso banco, nossa vida, nosso negócio e nosso êxito. Ao morrer na cruz, Cristo não deixou nenhum bem tangível a seus seguidores. Não deixou terra, dinheiro nem posição, mas deixou a seus seguidores a mais valiosa de todas as heranças. Abriu o caminho para o relacionamento restaurado com nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Por meio de Jesus Cristo, Deus tornou-se nossa herança, nosso prêmio glorioso. Uma vez que Deus se torna nossa herança, já não precisamos recorrer ao mundo ou à engenhosidade humana procurando ajuda. Os recursos divinos tornam-se nossos. Pertencemos a Deus e nessa certeza cremos que Ele nos fará passar por qualquer dificuldade que enfrentamos. Li a história da esposa de certo pastor pobre. Seu marido tinha um trabalho de meio expediente enquanto principiava uma igreja pequena. A vida deles era cheia de pobreza. O salário mal conseguia chegar ao final do mês. Então o pastor perdeu o emprego. A igreja era tão pequena que o salário era limitado a uma oferta. As contas continuavam a empilhar-se e eles não tinham como pagá-las. Não sabiam o que fazer. A esposa teve de procurar emprego, mas o emprego que encontrou não cobria suas necessidades. Certo dia, em desespero, a esposa do pastor começou a ler a Bíblia. Seus olhos foram dar numa passagem do livro de Mateus que relata o incidente de Cafarnaum, quando os coletores de impostos se aproximaram-se de Pedro, perguntando-lhe se Cristo pagava o imposto do templo. Ao que ele imediatamente respondeu que sim. Chegando-se Pedro a Jesus, ele lhes perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu-lhe Pedro. Cristo então disse que eles deviam estar isentos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 7, do 25 ao 27. A esposa do pastor pobre ficou profundamente impressionada com esta passagem bíblica. A porção que particularmente falava a sua situação foi quando Cristo mostrou a Pedro a maneira de pagar os impostos, dizendo: por mim e por ti. Ela compreendeu que pertencia a Cristo e ele pertencia a ela. Sua vida e a vida de Cristo não eram duas, mas uma. Movida pela compreensão da certeza de pertencer, ela começou a chorar. Mais tarde mostrou a verdade desta passagem a seu marido, dizendo-lhe: vivemos com Cristo. Ele pode encontrar os recursos que hão de suprir nossas necessidades. Cheios de fé, começaram a orar juntos. Logo depois, Deus respondeu. O esposo encontrou um emprego maravilhoso. Puderam pagar todas as dívidas. Mais tarde, tornaram-se ministros pioneiros de sucesso e sua igreja cresceu muito. Por meio dessa experiência, a esposa do pastor descobriu que pertencia a Deus. A certeza desta compreensão produziu resultados poderosos. A despeito de ventos tempestuosos e esperanças perdidas, Paulo também sabia que pertencia a Deus. Os que não creem em Cristo não têm para onde se voltar quando as coisas estão em erro, quando as tempestades da vida ameaçam destruí-los e quando o mundo todo parece voltado contra eles, quando chega o dia mau. Mas nós, os crentes, sabemos que pertencemos a Deus, sabemos que Ele é a nossa herança e nossa proteção. Ainda que a terra toda se transforme em nosso inimigo, temos a rocha firme de Cristo, na qual nos firmar,
pois pertencemos a Deus e Ele pertence a nós. Paulo também declarou: Deus a quem sirvo. Paulo deu-nos o exemplo do segundo segredo para vencer as dificuldades. Devemos lançar nossos cuidados sobre Cristo, Filho do Deus imutável, que jamais trairá nossa confiança. Todos nós servimos a Deus ou aos nossos próprios desejos. Esses desejos, muitas vezes, são instrumentos propensos ao pecado, porção do mundo infame pela conveniência da traição. Muitos, quando jovens e fortes, servem ao mundo de seus próprios desejos. Pensam que este mundo continuará a apoiá-los, a dar-lhes a segurança do prazer pessoal. Mais cedo ou mais tarde, contudo, o mundo os trai. Sua juventude desaparece e tornam-se pessoas idosas, frágeis e trêmulas. Confie no dinheiro e ele lhe falhará. Confie em sua posição e a perderá. Confie no poder e ele o deixará. Confie na fama e ela o iludirá. Mas confie em Deus e ele jamais falhará. Cristo levou uma vida de serviço. Ele nasceu numa manjedoura em meio à pobreza, porque desejava ser amigo dos solitários. Por causa de nossos pecados, ele carregou a cruz. O próprio Deus abandonou a Cristo. Por um pouco de tempo, Jesus clamou da cruz: Meu Deus, por que me desamparaste? Ele desejava ser amigo do que tem o coração quebrantado. Jesus provou a morte e ressuscitou. Queria ser amigo dos que precisavam de vida e de paz eterna. Se Jesus for o seu Salvador, a mesma atitude de serviço encontra-se em você. Há de desejar servir a Deus. Ele deseja servi-lo. Ainda que você seja pobre, ainda que se sinta solitário, ainda que tenha um coração partido e ainda que você prove a morte, Deus jamais o deixará só. Ele permanece seu amigo em toda e qualquer experiência porque você passar. Paulo sabia disto. Embora passasse por uma forte tormenta, sabia que Jesus estava com ele. No meio da tragédia, Paulo podia pôr-se em pé e declarar que servia a Deus. E porque Paulo servia a Deus, ele enviou-lhe um anjo, um mensageiro divino com a promessa de libertação. Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Atos 27, 24. Se você fielmente servir a Deus com seu dinheiro, seu tempo, sua vida e seus talentos, então quando as dificuldades chegarem, Deus enviará seu anjo a fim de ajudá-lo. Deus estará com você não apenas durante os dias bons, mas também quando você estiver passando pelas escuras tempestades da vida, o dia mau. Ainda que o mundo o abandone por completo, a confiança de Deus permanece eterna. Por meio de seu anjo, Deus deu uma promessa a Paulo. Ao declarar a Paulo sua fé em tal promessa, liberou um poder que a fez frutificar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Atos 27, 25. O poder da promessa de Deus é o terceiro segredo que Paulo nos mostrou durante a tempestade. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pode mentir, pois Ele é a verdade. Uma vez que Deus fale, a coisa será feita. Você pode, portanto, colocar sua fé completa na palavra de Deus, a Bíblia. Precisa ler a Bíblia continuamente e pedir que o Espírito Santo lhe mostre as promessas que Deus deseja aplicar às suas circunstâncias. Em toda situação, peça que o Espírito Santo tome uma promessa bíblica e a torne real para você. Uma vez que isto aconteça com você, terá o Deus Todo-Poderoso em quem depor sua confiança. Pode ser que você não veja mudanças imediatas, mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Continue crendo em Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
Um dos pastores assistentes de minha igreja descansou na promessa divina de prover-lhes as necessidades da vida e encontrou uma inusitada fonte de provisão. Quando os comunistas invadiram a Coreia do Sul, tentaram destruir o cristianismo, matando 500 pastores e arrasando 2.000 igrejas. Muitos pastores tentaram escapar, mas o pastor que mencionei acima decidiu ficar, desejoso de continuar a cuidar da sua congregação. Durante o dia ele se escondia nas montanhas. À noite, voltava para a cidade a fim de exercer as atividades de pastor. Certo dia de inverno, porém, a neve era tão espessa que ele se perdeu. Procurou o caminho da cidade, mas não o encontrou. Chegada a noite, ele estava com frio, fome e exausto. Não conseguiu encontrar o caminho da cidade. Ajoelhando-se na neve, orou: Senhor Jesus, minha vida e morte dependem de ti. Coloca-me em tuas mãos. Creio em tua promessa de suster-me e preservar minha vida. A única coisa que posso fazer-me é deitar-me na neve e dormir. Por favor, cubra-me com teu manto protetor durante a noite. Ele adormeceu. Na manhã seguinte despertou sentindo-se aquecido e confortável. Ao abrir os olhos, viu que uma enorme tigre dormira encostado nele a noite toda. O tigre começou a lamber-lhe o rosto, e ele não sentia medo algum, porque estava repleto do Espírito Santo e da promessa de Deus. O tigre parecia-lhe mais um gato de estimação. Embora enfrentasse perigosa tempestade, com o vento assobiando ao redor do navio, as ondas elevando-se a proporções montanhosas, o navio sendo jogado ao redor como um pequeno brinquedo, as pessoas a bordo sem esperanças. Ainda assim, Paulo permaneceu firme e declarou pertencer a Deus. Ainda assim, ele declarou servir a Deus. Ainda assim, afirmou sua confiança na promessa divina. Mediante essas 3 confissões de fé, segredos para vencer as tormentas da dificuldade, Paulo permaneceu firme. Que nós também tenhamos a segurança de permanecermos a Deus por meio da fé em Cristo. Se você não tiver certeza desse ato, é a pessoa mais infeliz de todas. Mude essa situação neste instante, convidando a Cristo como seu Salvador e a Deus para ser seu Pai. Sirvamos nós também a Deus. Se você colocou a confiança nas coisas do seu desejo terreno, saiba que elas desapontarão. Que Cristo seja seu Senhor e também seu Salvador. Ponha sua confiança no Deus eterno que nunca falhará. Coloquemos também nossa confiança na promessa de Deus. Leia a Bíblia regularmente e deixe que o Espírito Santo faça com que as promessas específicas tenham vida para você. Declare tais promessas com ousadia e passará pelas tormentas da dificuldade como Paulo, e todos ao seu redor serão levados a salvo até a praia. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus conceda a você mesmo ânimo, força nos dias maus, nos dias de dificuldade. Que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.